Eu lembro de ter lido um artigo essa semana, inclusive, falando sobre a possibilidade de polvos também serem sencientes. Polvos são basicamente alguns dos animais mais inteligentes que a gente conhece. Tá brincando. Sabe aquele negócio assim que todo filme de alienígena, geralmente os alienígenas têm forma de polvo? Tem uma razão por isso. É por isso que o Lovecraft, a chegada, né? Eu não sei se era por isso, mas... Mas a chegada é aquele... A chegada são os octópodes, são. E o que eles têm? Qual que é o lance deles? Eles são extremamente inteligentes. Assim, se tu coloca, por exemplo, polvos dentro de jarras, eles conseguem abrir a jarra por dentro. Se tu coloca polvos pra resolver labirintos, eles conseguem. Nossa. Polvos têm um monte de características que tu olharia e falaria, tipo, não é possível que um polvo fez isso. Só que um dos problemas, até onde eu tinha lido, um dos problemas de polvos é que eles vivem pouco. Então eles não têm, digamos, tempo suficiente pra fazer a informação ser geracional, sabe? Pra fazer ela passar gerações e... Então meio que eles têm que... Cada polvo novo tem que descobrir o universo inteiro por si próprio. Então imagina se cada humano tivesse que descobrir a física quântica em um tempo de vida, sabe? Nunca ia acontecer. A gente provavelmente ia estar agitando gravetos e gritando uns com os outros. A segunda parte a gente já faz, mas a parte do graveto pelo menos mudou um pouco. Que entra na linguagem também, né? Sim. Isso é outra característica que parece ser peculiar de seres humanos. Não necessariamente a linguagem de comunicação, sim, mas a maneira como a gente estruturou a nossa. A maneira como a nossa parece ser complexa e permitir conceitos abstratos. Exatamente. Tipo, se eu falar cadeira... Conceito abstrato é que é o... se eu falar cadeira, tanto na tua cabeça quanto na cabeça de todo mundo assistindo nesse exato momento, tem uma cadeira. Alguma imagem de cadeira diferente apareceu. Nem todo mundo vai ter a mesma cadeira mental. A minha cadeira mental é diferente da tua, provavelmente. Com certeza. A minha é de madeira e ela é acolchoada com alguma coisa verde, assim. A minha também é mais ou menos assim, mas não verde. A gente geralmente imagina uma máquina super poderosa que daí vai ficar consciente e acabar com a humanidade por tudo que a humanidade fez com máquinas até então. É sempre uma vingança, né? A gente precisa de muito menos que isso pra dar ruim. Porque imagina o seguinte, eu crio uma inteligência artificial ou uma máquina cuja única função é maximizar a felicidade. Ok? É um objetivo totalmente comum. Eu totalmente consigo imaginar um grupo inocente... Faça a humanidade, cada indivíduo o mais feliz possível. Exato. Só que daí a máquina descobre que para maximizar a felicidade, se não existem seres humanos, não existe infelicidade. Exato. Então ela acaba com a humanidade, porque assim ela atingiu o objetivo que ela foi programada pra fazer. E ela não foi programada pra fazer uma atitude perversa, sabe? Ela tá seguindo o algoritmo. Tá seguindo o que foi programada pra fazer. Inclusive isso acontecia com alguns algoritmos de aprendizado de máquina, quando botavam, por exemplo, uma inteligência artificial pra aprender a jogar, sei lá, Tetris. Tá. Algumas vezes caíam em loops parados, assim, que não saíam do lugar, porque a máquina aprendia que, tipo, ela não ia perder o jogo se ela não jogasse. Aqui tu pode dar uma olhada, mas eu adoraria, mas eu ia passar vergonha, ia vomitar, a galera ia... Então, só que daí tem um efeito interessante que eu achei muito legal essa conversa que eu tive com um astronauta. Eu nunca tinha conversado com um astronauta na minha vida, porque não é uma coisa que, tipo, a gente tem acesso aqui, sabe? E aí eu tava conversando com um astronauta e ele me falou que é totalmente comum nas primeiras semanas de uma missão espacial o astronauta vomitar um monte. Ah, é? Porque diz que assim, ó, imagina, tu tá na ISS, sem gravidade. Quer dizer, tem gravidade, mas tu tá num ambiente de microgravidade. E aí tu tá trabalhando assim, daqui a pouco tu olha pro lado e passa o teu amigo de cabeça pra baixo. Cara, o cérebro deve... Instantaneamente a pessoa vomita. Instantaneamente. É mesmo, cara? Porque o teu cérebro, ele tá perdido. Fala, putz, eu tô em outra posição... Como chama também aqui o tímpano? O tímpano deve bagunçar tudo. Sim, cara. Inclusive, tipo, não tem chão e teto na ISS. Todas as paredes são utilizáveis. Então, vamos supor, tem uma workstation aqui, eu tenho um computador aqui, mas eu tenho talvez uma outra coisa... Se eu sou o chefe, eu falo assim, galera, vamos organizar... O chão esse lado pra cima, esse é o chão, todo mundo se for escrever, escreve, senão vira bagunça, né, só que se tu for parar pra pensar, 1 metro quadrado de superfície da ISS é um dos mais caros do mundo. Claro, tem que ser aproveitado cada centímetro. Então, elencar uma parte das paredes como chão não tá, acho que nos planos da NASA. Fala, Paquito, você viu aí? Eu vi, atualmente é um pouco menor, mas os foguetes da era Atlas chegavam a 8G. Cara. E aí, os ônibus espaciais eram 8G e atualmente os foguetes Saturn chegam em 4G. Pô, como os caras conseguiram diminuir essa parada? Eu acho que diminuindo um pouquinho a velocidade e também
se eu não me engano, os ônibus espaciais eles usavam... Eu inclusive fiquei no lado de um, nesse centro da NASA. Eles são inimaginavelmente enormes. É muito maior do que qualquer coisa que tu consiga imaginar. E aqueles dois... É um prédio. Maior. Maior que um prédio? Maior que um prédio. Maior e mais largo também. Tá. Aquele tanque laranja que a gente vê, Sei. aquilo é um tanque de combustível líquido. E aqueles dois tanques laterais brancos Sei. são tanques de combustível sólido. Eu já Dizem- mergulhei normal, não. Não, mas não... Scuba, não. Falam que a sensação é parecida quando você tá no espaço. Quando você tá lá de baixo mesmo, cara, você tem também força G em cima e tal, e é legal. É porque a água, ela, inclusive, é usada pra treinar astronautas, né, em ambientes de microgravidade. Então, eles realmente botam toda aquela roupa de astronauta e vão pro fundo de uma piscina muito funda. Exato. Lá eles fazem simulações de Eu fui missões no e máximo, tal. acho que 12 metros, 15 metros, já é uma parada. Assim, deve ser uma sensação peculiar. É. Imagina, tipo, tu tá num lugar em que literalmente a única coisa te separando da morte certa é uma parede, sei lá, 5 centímetros de... Não, 5 milímetros de espessura, alguma coisa assim. Você lembra quando você me falou se eu queria ir? Eu Aham. já mudei de ideia, cara. O cara fala, você quer ir pro espaço? Fala, cara, a única coisa que te separa da morte é uma parede de 5 centímetros. Eu nunca tinha pensado por esse lado, Só cara. que daí, eu sei que esse pensamento pode ser meio mórbido. E a são- chance de são dar só- errado também é muito grande, né? Sim, e são só 7 da noite por aí, mas assim, se eu fosse pro espaço e morresse no caminho, Tá. eu ia ter uma das mortes mais gloriosas Com possíveis. certeza. Muito melhor do que morrer na Terra, sei lá, Pegar numa tétano, cama. é. Uma coisa assim, sabe? Então eu penso por esse Ser lado atropelado também. por um Fusca ou morrer numa missão Espacial, Nossa, sabe? velho. Então eu acho que eu, assim, dado... Padre do balão e missão espacial, né? Padre do balão. Cara, o Padre do balão já faz tanto tempo. Vê aí depois. Cara, eu não lembrava como fazia tempo. Eu vi um tweet sobre. É, então, Faz acho que uma fez semana, aniversário. é. É, por isso que eu lembrei do Padre do balão também. E eu não sabia que tinham descoberto detritos, né, dos balões e coisa. Eu também não sabia, não. É, não, Pra mim não tinha achado corpo, não tinha achado Não, nada. aparentemente acho que tá confirmado que ele foi encontrado, assim, tipo... Cara, Não quer dizer, não sei se o corpo, mas as mas coisas que ele alguma tava... coisa. É. Que doideira, cara. Mas você é um entusiasta de viagem, essa coisa de, pô, a gente vai colonizar Marte, vamos totalmente. pra fora? Eu acho que é até uma questão de sobrevivência da espécie. Sim. Porque assim, pensando como espécie no sentido biológico, a nossa função é continuar vivo. Sim. Essa é a pressão que a gente tem da natureza, digamos. O tal gênio egoísta. É passar isso pra Eu, inclusive, frente. não li esse livro ainda, mas tá na minha lista de leitura, do Dawkins, né? É, eu já ouvi muitas coisas boas desse livro, mas... Tem muita gente agora falando mal dele. Na época falaram bem e agora estão contestando Mas é que muita ele coisa. virou uma pessoa um pouco peculiar no sentido das posições e posturas que ele defende atualmente. Ah, é por causa disso. Não é por causa do livro, Entendi. necessariamente. É por causa das posturas dele Entendi. como pessoa, sabe? E aí... Assim, a gente tá preso na Terra. Nossa única casa. Embora a Terra pareça grande para seres humanos, isso aqui é tipo nada em termos cosmológicos. Total. Então, a gente tá sujeito a qualquer desastre que aconteça na Terra a acabar com toda a vida. Não, qualquer Inclusive mudançazinha, a né? humana. Exato.